Olá, boa noite. Dando continuidade aos assuntos em relação ao Sistema Único de Saúde. A semana passada falamos sobre estratégia saúde da família e a Programa Agente Comunitário de Saúde. Hoje vamos dar continuidade com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mais uma ferramenta de organização da Unidade Básica de Saúde e de uma forma de aproximar as pessoas do Sistema Único de Saúde, atendendo os seus princípios, que serão sempre universalidade, integralidade e equidade. Então, desse ponto de vista, e entendendo que a estratégia saúde da família, a partir dos agentes comunitários, vai ter cada vez mais proximidade com o território, com a comunidade, com as suas necessidades, vai levantar mão e demanda de outros profissionais que possam dar apoio assistencial ao desenvolvimento do programa Saúde da Família. O NASF, como é conhecido, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, foi implantado em 2008, com o apoio do governo federal, com o fomento do governo federal, para obter o que se é mais prezado na atenção básica, que é a promoção da saúde e cuidado da população, de modo que o nível primário cresça e o indivíduo entenda o que é educar em saúde e promover saúde. A partir desse olhar, viu-se a necessidade da inclusão de novos profissionais que fossem vinculados à estratégia saúde da família para aumentar a capacidade de respostas aos os novos e antigos desafios que é a morbidade brasileira. Quais são os nossos maiores problemas de saúde e como nós podemos enfrentá-los desde a atenção básica, a atenção primária, através da promoção da saúde, e quando esses processos de doença já estiverem acontecendo, como minimizar agravos, Como melhorar a qualidade de vida da população. Quais seriam, então, os pontos fundamentais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família? Primeiro, a gente tem que entender que o objetivo do NASF é ampliar a capacidade de resposta e a integralidade da estratégia saúde da família. Então, as necessidades agora podem ser aumentadas porque eu vou ter uma equipe de apoio, eu vou ter profissionais que vão estar me dando capacidade de resposta à necessidade da população. Como esses profissionais podem fazer isso? Então, nós vamos ter uma esfera de profissionais que vão fazer parte do NASF, desse núcleo, e essa esfera de profissionais vai poder atender com seus conhecimentos a essas necessidades da comunidade. Então, através de atividade física, através de programa de saúde mental, da própria da reabilitação, da alimentação e educação alimentar e até do serviço social. Então, a ideia do NASF é integrar o ser humano, é atender e atingir todas as necessidades, gerando a resposta mais ampla, que é resolver, que é resolubilidade. A implantação vai se dar como? O município que fica a cargo de implantar esse modelo NASF. Então, serão todas as unidades básicas de saúde que terão NASF? Não, serão apenas aquelas que têm estratégia saúde da família e que há uma demanda de profissionais para gerar essa integralidade, aí sim o núcleo de apoio será implantado. O que seria o NASF, então? Na verdade, o núcleo de apoio, como a própria palavra diz, ele vem a apoiar. Ele não vai ser um consultório de especialidades, ele não é uma clínica de especialidades. Na verdade, são profissionais que vêm acrescentar na atenção primária. Então, é formado por profissionais de várias especialidades e mesmas profissões, que vêm como apoio especializado na atenção primária. E lembrar sempre, qual é o ponto principal da atenção primária? Promover saúde, educar em saúde e assim imunizar as pessoas. Então, olhando desse ponto de vista, eu sei que todo profissional da saúde vai contribuir nessa esfera. O objetivo é ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção para gerar o que o SUS sempre vai buscar, resolver os problemas, resolutividade. Então, quando eu vou abranger essas áreas de ação, eu vou chegar mais longe. Como é que eu faço isso? Por exemplo, vou dar um exemplo numa clínica ampliada, como vamos dizer assim, num apoio especializado de um psicólogo. Então, eu tenho uma área de abrangência que eu posso gerar grupos de apoio psicológico para a saúde mental, para a depressão, para a ansiedade. Isso vai gerando uma abrangência maior,
um maior escopo de ações que vai gerar bem-estar para a comunidade e, às vezes, resolver os problemas. O NASF atua sobre uma lógica chamada apoio matricial, que é bem interessante, bem importante e vale guardar. O apoio matricial, que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, mas já vou adiantar, é essa lógica de troca entre esses profissionais para a necessidade dessa comunidade. O NASF ele funciona a partir de 5 até 9 equipes de atenção primária. Então, dentro de uma unidade de saúde, eu posso ter os grupos de ESF, né, os grupos de médico da família, as equipes, vamos falar assim, não vamos falar grupo, vamos falar equipes, e essas equipes vão contemplar o apoio de alguns profissionais. Então, nós não faremos parte dentro da estratégia de saúde da família. Nós estamos ao lado da estratégia de saúde da família. Por isso que o termo apoio, né? Núcleo de apoio à saúde da família. Aqui 2 pontos básicos e fundamentais para a gente entender como o NASF ele é dividido, né? Então, ele vai ser dividido em NASF 1, que deverá ser composto por no mínimo 5 profissionais de nível superior de ocupação não coincidentes. Então, o que eu tenho de opção dentro desse NASF 1 e vai ficar a critério de quem? Da demanda, da necessidade da comunidade, bem como da realidade do território, bem como da realidade do município. Desses médicos que vão compor o NASF 1, que a gente chama. Então, serão quem? Né? Médico acupunturista, assistente social, educador físico, farmacêutico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico generalista, o médico homeopata, um nutricionista, um médico pediatra, um psicólogo, um médico psiquiatra e um terapeuta ocupacional. Então, serão todos esses? Não, o NASF 1 vai dizer que ele precisa ser composto por 5 desses, no mínimo. Então, eu elencaria 5 desses profissionais e iria estar apoiando a estratégia saúde da família. Seria um posto rico em profissionais para ajudar na demanda da população e gerar ações que vão gerar bem-estar para a comunidade. O NASF 2 ele já deve ser composto por no mínimo 3 profissionais de nível superior de ocupações não coincidentes. Lanço mão de novo da assistência social, o educador físico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo e o terapeuta ocupacional. O que a gente tem de mais comum? NASF 2. Então, eu lanço mão de profissionais que a demanda da comunidade é grande e aí eu implanto esse modelo NASF 2 com 3 profissionais que compõem essa equipe. Quais profissionais mais presentes, né? Então, nós temos o nutricionista, o psicólogo e o farmacêutico. Alguns NASFs não chegam a ser tão grandes, mas acabam tendo um fisioterapeuta, outros um educador físico, porque o objeto de atenção são os cuidados. E um dos itens dos cuidados, que estão nos primeiros slides, é a educação para o movimento, é a prática regular de atividade física. Então, eu preciso de profissionais que possam orientar a população nesse quesito. Como é que funciona o NASF? Então, ele foi estabelecido por uma portaria 2488, de 21 de outubro de 2011. A ideia é que ele realize atividades de apoio, acompanhando a equipe de saúde da família, bem como de modo direto ao usuário, como de modo indireto também, a partir de equipes ou de estratégias geradas para grupo. A ideia, então, é que esse profissional ele consiga dar indicações e mesmo quando ele não vai estar nesse apoio direto, ele pode estar pactuado aos fluxos da gestão do posto. O que o posto vai desenvolver e como esse profissional vai poder fazer parte. Recebe a demanda a partir do que a gente chama de discussão compartilhada, né? O agente comunitário, como eu expliquei, traz a demanda da comunidade, traz os problemas da comunidade, há uma discussão compartilhada entre a equipe de saúde da família, recebendo o apoio agora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do NASF. De quem? De todos os profissionais? Se todos estiverem envolvidos naquela demanda, sim. Eles devem estar disponíveis para dar suporte nas situações programadas, imprevistas ou mesmo então como de emergência. Então, o que isso quer dizer? Então, nas campanhas de saúde, que são campanhas já programadas,
Esse profissional, ele dá suporte através da sua experiência profissional em relação àquela situação. Então, em que sentido? Então, todo profissional da saúde, ele deve ter noções da atenção básica, do que é promover saúde. Então, se nós estamos em uma ação programada de prevenção do câncer de mama, como eu posso contribuir, como eu sou um profissional associado do NASF, como eu posso contribuir para uma situação programada? Então, eu tenho como situação imprevista também. Então, eu vi uma demanda alta de um grupo de hipertensos, né, no hiperdia. Então, cabe a esses profissionais, mesmo sem uma agenda fechada para isso, e sempre conversar com esses usuários do sistema, essas pessoas que estão sujeitas à hipertensão, quais são as melhores propostas para uma qualidade de vida adequada. E mesmo quando em situações de emergência, ajudar no posto em demandas de campanhas de vacinação, de campanhas de prevenção da AIDS, campanhas de prevenção do câncer de mama, as caminhadas, participar junto com a vida do posto de saúde. Essa é a ideia, que ele também seja parte e seja conhecido pelo sistema e pelos usuários. Um dos pontos mais importantes que eu considero é o que uma equipe de NASF deve saber, né? O que ela deve saber quando ela chega para trabalhar com uma equipe de saúde da família? Primeiro, ela tem que entender que ela deve se inteirar com essa equipe de saúde da família. Ela tem que ser integrada, ela tem que ser parte. Ela tem que compartilhar da realidade do território, ela tem que entender o que aquela comunidade precisa, ela tem que entender o que é comum para aquele núcleo, principalmente no quesito de necessidade de saúde da vida das pessoas. Então, ela deve também visitar as famílias, ela também deve entender quais são as melhores estratégias que a unidade básica de saúde deve promover para atender essa necessidade de saúde das pessoas e bem como se aproximar das pessoas. Então, ela tem que cuidar das pessoas e procurar fazer com que a atenção básica, a unidade básica de saúde, tenha autonomia para se conduzir ativamente nessa troca. Então, entender o que é nuclear, né? Quando a gente fala núcleo de apoio à saúde da família, o que quer dizer núcleo? Um centro? É o que cada um de nós pode contribuir para o crescimento da estratégia de saúde da família. O que o nutricionista pode contribuir, o que o fisioterapeuta pode contribuir, o que o educador físico pode contribuir, o que o enfermeiro pode contribuir, o que o farmacêutico pode contribuir para a atenção básica no quesito fortalecer a promoção e a educação em saúde. Mas antes de avançar para como trabalhar, como o NASF trabalha, como ele chega mais perto das pessoas, como ele faz essa troca de experiências, eu preciso entender o que é agravo e o que é um problema. Então, quando a gente discute saúde, e eu sempre volto a enfatizar que saúde é um bem-estar, é um perfeito bem-estar físico, mental, psicossocial e não apenas a ausência de doença. Então, quando eu entendo os problemas de saúde, eu tenho que entender quais são os seus determinantes. Quando eu estou estudando a vida de uma comunidade, eu estou entendendo qual é o seu território, qual é a sua realidade. Não adianta nada eu pedir coisas para uma realidade que não vai ser possível realizar aquelas minhas solicitações. Então, quais são os agravos e os problemas do meu território? Eu preciso entender isso para eu entender o que é um determinante de saúde. O determinante de saúde vai me dizer se as minhas estratégias no posto de saúde vão avançar ou não. Baseado nos conceitos de saúde pública, determinante da saúde, eles envolvem riscos biológicos, que estão sob o maior controle do indivíduo, né? Certas condutas individuais, processos de doença, ou outros de abrangência coletiva, que depende de políticas públicas, sociais, culturais, ambientais. E isso tudo, às vezes, a gente não consegue intervir. E isso que causa o maior impacto na morbidade do brasileiro, porque às vezes a gente consegue conscientizar o indivíduo da parte biológica, do que ele pode fazer para controlar sua saúde, mas só que as estruturas de abrangência, todo o restante, todo o contexto lateral, deixa difícil para que ele enfrente os problemas de saúde. Então, é como se eu resolvesse um problema de doença e levasse de volta a pessoa para o ambiente doente.
Então, para alcançar a saúde, é necessário atuar nesse universo pessoal e não pessoal. É entender aquilo que a gente chama de território, é entender a realidade de onde esse indivíduo vive. Então, o que a gente pode perceber aqui, né? Então, a gente tem alguns gráficos que podem mostrar a influência de diferentes fatores no risco de morrer, né? E essa influência está muito ligado com uma coisa chamada estilo de vida. O estilo de vida, lembrem-se lá, que é um contexto de ações, né? Então, infarto mata, mas mata mais estilo de vida. Então, se eu puder observar que a assistência, que é o que está em azul mais claro, ela é insuficiente, mas ela é a causa menor de morte. Então, quando eu penso nesse sentido, eu penso que o indivíduo tem muita responsabilidade em cuidar da sua saúde, mas ele vai estar sob influência do ambiente. E isso, às vezes, leva-se muito tempo para melhorar. Então, nós temos que sair daquele modelo de culpa também, né? De que o indivíduo só não faz porque ele não quer. Ele faz, ele quer fazer, mas o contexto onde ele está não o ajuda. Então, aqui a gente tem alguns parâmetros do crescimento sociodemográfico, que as condições, que para ter saúde a gente precisava de vários elementos, né? Para ter um estilo de vida saudável, para ter uma resposta social positiva, para não adoecer. Então era necessária educação, trabalho, renda, saneamento, vários itens constituem condições socioeconômicas, culturais e ambientais que favorecem o indivíduo a ter mais saúde. E depois, para isso, nós vamos dividir em camadas de apoio. Como é construído isso em nós, né? Primeiro, temos as nossas características individuais, que é o que a gente tem aquela interação entre a gente e o hospedeiro, e se eu tenho saúde, eu resisto mais, se eu tenho sem doenças genéticas, eu resisto mais. Cada indivíduo tem uma camada, que eu vou dizer assim, que o compõe, cada eu, né, individual. Segunda camada são os comportamentos, o estilo de vida de cada um. Então, eu tenho uma saúde boa, mas eu resolvo ser fumante. Eu tenho estilo de vida, eu bebo, eu fumo, eu tenho práticas sexuais sem medidas preventivas, associado a uma terceira camada, que é a influência da onde eu convivo. Então, se eu tenho ausência de alguém que me ampare, ou de alguém que me dê suporte, ou alguém que me dê orientação do que as minhas práticas são incorretas, eu vou estar fragilizando essas camadas e, ao mesmo tempo, se eu tenho influência no contexto em que eu estou, o meu contexto é ruim, eu também vou estar fragilizando essa camada. A quarta camada refere aos fatores relacionados a condições de vida e trabalho. Então, vamos caminhando. Se o indivíduo ele tem menos condições de vida, de renda, de trabalho, o processo de doença dele, o aparecimento e as camadas anteriores vão estar sendo cada vez mais frágeis. E aí, por fim, na última camada, essa camada que nós chamamos de camada externa, estão situados os macrodeterminantes, que seriam o quê? Nós, no contexto que nós estamos, nós na comunidade em que vivemos, nós no ambiente territorial em que nós estamos. Então, se o indivíduo se constrói doente por vários fatores, ele também gera uma comunidade doente. Ou ele também vem de uma comunidade doente. Então, o NASF ele pode construir diálogo, né, uma conversa com os diferentes pontos de atenção, a fim de buscar a relação entre o usuário do Sistema Único de Saúde e a sua família, o território por onde ele está, com toda a necessidade de cuidado que ele pode produzir, né? Então, assim, o NASF ele também é parte dessa informação, de buscar essa relação do usuário, da sua família, do território onde ele está, né? Então, assim, quando o NASF acompanha a estratégia de saúde da família, ele vai ter esse olhar também, trazer a família
o usuário descrito dentro daquela família a considerar e a produzir cuidado. Isso gera o quê? Uma melhor condição de saúde de todo o território. Então, aqui a gente tem algumas atribuições do NASF, como educação permanente, atendimento individual específico, atendimento individual compartilhado, reunião de equipe, discussão de casos, atendimento em grupo, atendimento domiciliar, discussão de casos, apoio matricial, grupos terapêuticos, ações de educação e saúde, grupos educativos, práticas corporais, encontros comunitários, ações de promoção do estilo de vida saudável. Se vocês observarem, são muitas atribuições que essa rede de apoio, que esse núcleo de apoio vai trazer a estratégia de saúde da família. Então, quando eu trato de grupos específicos, quando eu trato de práticas, de expertises específicas, eu estou lidando com esse crescimento e desenvolvimento da produção do cuidado. Então, se eu tenho estratégias de educação permanente, tanto para a equipe, para o agente comunitário de saúde, para a troca de conhecimento entre os profissionais da saúde, eu gero produção de cuidado. Quando eu tenho grupos terapêuticos, quando eu discuto casos específicos, eu gero produção de cuidado. Quando eu tenho práticas corporais, que são muito comuns, Lian Kun, né? Encontros comunitários, né? As reuniões de bairros a respeito de vários assuntos que pertencem a esse território geram produção de cuidado. Então, onde eu posso gerar produção de cuidado, isso é parte e função do NASF. O PTS, que é chamado Projeto Saúde no Território, é uma estratégia das equipes de saúde da família, com apoio do NASF, que visa envolver o território e a comunidade na produção de saúde, desenvolver ações de saúde. Esse é um dos maiores desafios, porque lembra lá atrás que nós tínhamos um desafio importante, que era a participação social. O PST, ele também tem essa demanda. Desenvolver ações de produção de saúde com um território articulado, com que as pessoas se interessem pela saúde do seu bairro e da sua comunidade. Através de um diagnóstico inicial das condições de saúde da comunidade, vai haver um investimento na busca da qualidade de vida e da autonomia do sujeito, né? Então, a participação do eu, a identificação da comunidade com as suas necessidades de cuidado, com as suas necessidades de saúde, vão gerar melhor qualidade de vida para aquele território. E essa é a ideia do PST, projetar e produzir atenção à saúde das pessoas. Então, lembram lá, como eu falei, que uma das estratégias principais do NASF era o apoio matricial. Era a base para a realização do trabalho do NASF, né? O que seria um apoio matricial? É o modo de produzir saúde através do compartilhamento das equipes. Criam-se estratégias compartilhadas e elaboram propostas de intervenção para o cuidado das pessoas. Então, é um momento de troca. No processo de matriciamento, as relações entre os serviços de saúde se estabelecem de maneira horizontal. Não há liderança, todos compartilham estratégias, todos compartilham saber, todos trocam referências e contra-referências. O que isso quer dizer? Então, eu, como parte do NASF, como auxiliar de uma estratégia de saúde da família, vou propor soluções, vou trocar conhecimentos a respeito da necessidade daquele território, daquela comunidade. E assim, um vai apoiar o outro no desenvolvimento dessa tarefa e dessa lógica. Então, só para definição de termos, apoio matricial é uma especialidade que visa dar suporte técnico de saber de uma especialidade na atenção básica. Então, cada um vai dar um suporte, um amparo, um auxílio, vai ampliar o conhecimento do outro através de uma intervenção de campo. Então, vai ser a construção de um novo saber, né? Um matriciamento. Ele não vai ser mais uniprofissional, ele vai ser interdisciplinar. Então, todos nós temos a contribuir para a saúde das pessoas. Todos nós podemos ensinar algo novo para as pessoas. E esse ensino é uma troca importante. E nessa troca, todos aprendem e geram o cuidado. O
processo de matriciamento ele pode se dar de duas maneiras. Reunião entre NASF e equipe saúde da família, com ações compartilhadas, com atendimentos e visitas domiciliares ou mesmo necessidade de grupos. Então, se tem a informação, se compartilha essas informações, acolhe-se essas pessoas e pensam-se em ações para resolver esses problemas. Ou então, reunião entre a equipe do NASF. Então, eu tenho várias equipes NASF, essas pessoas, esses profissionais realizam parcerias, né? Eles discutem as necessidades e realizam parcerias com serviços sociais, gerando sempre uma rede de cuidado. Lembra lá que um dos princípios que o SUS vai atender nesse quesito é a integralidade. Então, resolver os problemas, do começo, meio, fim. Então, quanto mais parcerias fizermos, a maior vai ser o processo de matriciamento. Maior eu vou conseguir ser o braço de alcance da estratégia saúde da família. Do ponto de vista das dimensões da atuação do apoio matricial, nós vamos dividir em dois tempos. O suporte clínico assistencial, que visa dar ação clínica direta ao usuário, cuidar dos aspectos de saúde, doença e agravos de cada usuário. Então, vai ser dado um suporte para essa necessidade. E o suporte técnico pedagógico, que seria o apoio educativo à equipe em si. Então, quando se compartilha o conhecimento, se dá suporte para todos os profissionais. O que cada um pode contribuir nesse núcleo para que todos aprendam sobre uma determinada situação, sobre uma determinada demanda. Não há eu, há nós. Portanto, cabe aos profissionais de cada área que eles percebam a dificuldade da equipe em um determinado campo e exercitem a dimensão técnico-pedagógica a partir das discussões de cada tema. Né? E para compartilhar o seu conhecimento com a saúde da família e para que ele possa lidar com esse saber e fazer de cada um. Então, eu considero que o apoio matricial ele trabalha muito com a vaidade das pessoas. Na verdade, trabalha não incentivando a vaidade, minimizando, excluindo vaidades. Porque agora não sou eu quem sei, eu compartilho o que sei, eu troco o que sei para que de modo com a minha experiência, com a minha formação, eu possa contribuir para que essa rede de cuidado avance. Então, de um modo geral, nós precisamos entender o que é apoio matricial, literalmente. Então, como o apoio matricial ele vem com a palavra compartilhar, então eu tenho que entender que quando não há compartilhamento, eu não estou frente a uma atitude matricial. Eu estou frente a uma situação de conhecimento, mas não é um compartilhamento, não há um matriciamento. Porque, na verdade, quando eu falo o que cada um pode saber, o que cada um deve saber, o que cada um pode fazer, ele tem que contribuir para o crescimento da equipe. Então, o atendimento individual que não seja compartilhado, ele não pode ser considerado um matriciamento. O matriciamento deve haver uma necessidade de troca, mas há exceções sempre. Por exemplo, numa situação onde o indivíduo ele se identifique com um profissional da equipe e a necessidade de cuidado dele, de acolhimento dele é grande e ele troca uma informação com esse profissional. E esse profissional vai tentar resolver essa situação se for da esfera dele. Se não for da esfera dele, ele tem que comunicar os outros elementos da equipe. E aí passamos a ter um matriciamento. Então, na primeira abordagem, às vezes não, mas a troca do conhecimento deve existir. Um atendimento em conjunto, uma interconsulta, uma visita domiciliar, atividade em grupo, isso tudo se considera um apoio matricial, né? Um compartilhar de informações. Mas quando eu faço uma visita sem a participação da equipe, não quer dizer que eu não estou fazendo apoio matricial? Às vezes, nem todos da equipe foram, mas eu trago para a discussão tudo que foi identificado. Passa a não ser apoio quando o conhecimento fica só comigo. A troca do conhecimento e das orientações dentro da equipe, como o Programa Saúde do Território, ela deve ser discutida caso a caso, problema a problema em toda a equipe. Toda a equipe deve conhecer a realidade da comunidade, não pode ser de conhecimento exclusivo de um profissional. O NASF só pode ter a realizar ações que impliquem troca de saberes. A ideia é essa. A ideia do apoio matricial é troca de saber. A ideia do apoio matricial é parceria técnico-pedagógica.
Então, se eu não tenho isso, eu centralizo o poder e eu saio da esfera da integralidade. Então, a ideia é que todos troquem o saber. Então, aqui um exemplo de ação de apoio matricial, né, que a gente vai considerar. Se uma equipe lidasse com um grande número de crianças com obesidade e sobrepeso, como é que essa dinâmica de apoio matricial aconteceria? Então, a gente tem aqui uma situação. Se essa médica fizesse o apoio matricial, a equipe teria que investir grande energia para entender essa dimensão técnico-pedagógica do que é a obesidade em pediatria. Compartilhando, então, o conhecimento com a equipe para que ela pudesse aproximar da melhor resolutividade possível para esse caso. Então, assim, a pediatra pega essa primeira informação, compartilha essa informação com toda a equipe, explica para essa equipe os agravos de uma obesidade na infância e cada profissional dessa equipe vai contribuir de modo para resolver esse problema. Então, um educador físico qual é a estratégia dele para esse caso? A estratégia vai ser práticas regulares de atividade física. Então, ele pode montar grupos específicos para criança, de dinâmicas, de brincadeira, de jogos lúdicos, incentivar a prática de atividade física para resolver esse problema. Quem mais, né? Isso vale para o psicólogo, para o nutricionista, para qualquer outro profissional que tiver nesse núcleo de apoio. O psicólogo vai trabalhar com esse lado, né, da criança, do comportamento da criança, o nutricionista com noções de uma boa alimentação, com orientações. Então, cada profissional vai contribuir de modo para que esse problema seja solucionado. Então, as áreas estratégicas do NASF, com o objetivo de gerar cuidado à vida das pessoas, vai estar voltada em focos, né? O foco da equipe Saúde da Família na atenção básica, voltado para os indivíduos, famílias e comunidades. Então, todo um contexto de melhora. Então, ela vai gerar sempre esse círculo de práticas que geram qualidade de vida para as pessoas e menores agravos à saúde. Então, assistência farmacêutica, o estímulo à prática regular de atividade física, bem como as práticas corporais, Lian Kun e entre outras, práticas integrativas, que são as PICs, que envolve a acupuntura, os processos de reabilitação, de reinserção social, os programas de saúde da mulher, com prevenção de câncer de mama e de colo de útero, saúde da criança, né, a pesagem, alimentação, crescimento, desenvolvimento, prevenção de jovens, né, usuários de droga, uso de substâncias tóxicas, a saúde mental, que tem sido um foco de atenção grande hoje, né, por conta do grande índice de ansiedade, depressão, uso de medicamento, então tem sido um foco da atenção básica, a saúde mental das pessoas, o serviço social, como ajudar, né, financeiramente, através do Bolsa Família, como ver se essa família tem suporte, e esse ciclo vai se mantendo e mantendo um equilíbrio, assim gera saúde. Então aqui a gente tem um quadro comparativo de como é o modelo Unidade de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família, de como ele se difere do modelo assistencial privatista, né? Então tem um modelo médico assistencial que foca na doença, que tem o objetivo de uma medicina curativa, que o saber e o poder ele é médico, que o indivíduo é um objeto de ação, né? Então, como objeto de ação, eu tenho ação sobre a doença dele, vou prescrever medicamentos e assim ele não é parte desse processo. Desvincula os profissionais, o profissional de saúde tem pouco contato com a comunidade, com as suas realidades, com seus dados, com suas necessidades. A comunidade ela é afastada, ela vai até o serviço de saúde quando já está no processo de doença. É o modelo hospitalocêntrico, né, que nós já falamos há um tempo atrás, né, hospitalocêntrico. A demanda é espontânea e ocasional, então nós estamos vivendo uma demanda muito ampla, muito necessária de ambientes hospitalares, mas a ideia não é essa. Baixa capacidade de resolver problemas, claro, porque eu já estou lidando com doença, e limitam um setor, né, que é o setor secundário. A proposta da ESF é que seja uma saúde ampliada, o indivíduo como um todo, promovendo, recuperando a saúde, né? Lembra lá da atenção primária. O saber da equipe e da comunidade, que ele seja mais humanizado, que ele estabeleça vínculo entre os profissionais da saúde e a comunidade, que ele venha trazendo uma hierarquia com o modelo de atenção básico, o eixo disso tudo.
Se o indivíduo entende o que é promover, proteger e recuperar sua saúde, tudo isso, essa pirâmide, vai ficar muito mais fortalecida. E ainda aumenta-se a capacidade de resolver os problemas, porque tudo é visto antes. Os problemas são identificados antes. Então, quando nós falamos de integralidade, nós falamos dessa clínica ampliada, né? Reconhecimento explícito dos limites que a gente tem, né? Reconhecimento de que o indivíduo, não adianta atender a doença dele. Ele nunca será totalmente compreendido por um diagnóstico, por melhor que ele seja feito. Então, entender que o que é universal é maior, numa esfera muito maior, para compreender o indivíduo como um ser singular. Cada um de nós tem particularidades, embora às vezes tenhamos o mesmo diagnóstico. Então, somos universal nesse sentido, todas as esferas que nos compõem, mas somos singulares, únicos. Então, um exemplo para ficar bem marcado, uma pessoa que é hipertensa e ela é empregada, e uma pessoa hipertensa desempregada. São realidades totalmente diferentes. Uma pessoa hipertensa empregada, ela pode ter acesso a outros medicamentos ou um estilo de vida diferente de uma pessoa que está desempregada e está sujeita ao estresse e todos aqueles outros fatores determinantes da saúde. Então, nós temos que sempre entender que o indivíduo ele é singular, único. E para isso, eu tenho que compreender todas as esferas do sujeito. E como é complexo isso. Aqui, para encerrar a nossa aula, nós vamos fechar com uma outra ferramenta do NASF, muito importante, que são as ferramentas do cuidado, que envolvem todas as informações para gerar o cuidado com as pessoas, a prevenção de doenças, a promoção da saúde, de maneira individual, de maneira através de grupos, através dos programas de saúde de território, e uma delas que nós vamos estudar na próxima aula, que é chamado Genograma e Ecomapa. O mapa, a foto dessa família, do ponto de vista da sua comunidade, das suas relações interpessoais e de como isso se desenvolve. Aí nós vamos ter um panorama de como é a saúde dessa família e dessa comunidade nessa esfera mais ampla e dentro das suas complexidades. Aqui nós temos algumas referências utilizadas nessa aula, mas uma que eu gosto bastante é o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde, né, que são as diretrizes do NASF, como ele vai funcionar, mas tem outros trabalhos também que falam de determinantes sociais, de clínica ampliada. Então, assim, saúde pública, NASF, Estratégia de Saúde da Família. Se você quiser saber mais, tem muito mais. Tem muita coisa produzida, tem muita coisa publicada. Eu espero que tenha sido bom, que vocês tenham compreendido. Estou à disposição, então fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para a gente estabelecer conversas. Embora esse tempo esteja sendo um tempo de reclusão, mas é um tempo extremamente importante do ponto de vista da saúde pública. O isolamento social vem atender o cuidado em comunidade. Então, se nós olharmos os conceitos, nós entenderemos o que é um isolamento social e os benefícios dele para o pleno desenvolvimento da saúde da comunidade, para o pleno desenvolvimento do outro, e principalmente para a diminuição dessa curva, que é o que a gente espera com esse isolamento. Muito obrigada e voltamos a conversar.